Oi, gente. Fui convidada pela professora Rita para falar para vocês um pouquinho sobre educação patrimonial. Bom, eu queria me apresentar, sou a professora Gilma Daquino. A minha formação é em Ciências Sociais, com mestrado em História e área de concentração em Pré-História, pela Universidade Federal de Pernambuco, e doutorado pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Eu já trabalho com educação patrimonial há quase 20 anos, desde quando eu voltei do mestrado. E tive contato com a educação patrimonial lá no mestrado, em arqueologia. E conversava muito com a minha orientadora e ela me dava algumas orientações de leitura. E numa dessas leituras que eu fiz foi um texto da professora Maria de Lourdes Parreira Horta, que é a precursora da educação patrimonial no Brasil. Esse termo educação patrimonial é um termo inglês e ela trouxe para o Brasil para se trabalhar com a educação voltada para o patrimônio. Bom, eu ia começar falando um pouco da teoria, da metodologia, mas eu tive contato há pouco tempo com um texto do Átila Tolentino e do professor Boaventura de Souza, né? O professor Boaventura, ele é um sociólogo, um estudioso da educação também, ele se preocupa muito com essa questão educativa. E depois que eu li esses dois textos, eu acho que eu deveria começar pelas experiências, porque elas vão dizer para vocês como é que a gente vem trabalhando e de que maneira que a gente pode melhorar isso. Bom, eu comecei a trabalhar com educação patrimonial num projeto do Museu Guild chamado Alfa Ciência, desde 2000. O projeto existe desde 2000, mas eu só comecei a trabalhar, acho que foi em 2002, 2003, mais ou menos. E foi quando eu saí para o mestrado. Quando eu voltei do mestrado, eu já voltei com essa proposta de trabalhar a educação patrimonial dentro desse projeto de alfabetização científica, que era a proposta do projeto. E passei 3 anos trabalhando com essa perspectiva e com alunos de escolas, comunidades e etc. Isso rendeu um texto que faz parte do resultado desse projeto, que vocês podem acessar através do Museu Paraense Emílio Guild. Bom, a partir desse projeto, eu trabalhei também, fui para uma viagem de campo na Flona de Cachoanã com uma pesquisadora paranaense para fazer uma pesquisa sobre mandiocas, as variedades de mandioca. Foi na mesma época que iniciaram as Olimpíadas, que na época não eram chamadas de Olimpíadas, eram gincanas, da Flona de Cachoanã, coordenada pela Socorro Andrade, que é uma colega nossa. E eu participei dessas gincanas durante os 4 anos com essa proposta de trabalhar as variedades de mandioca, que são mais de 20. E quem detém esse conhecimento são as mulheres. Então, eu trabalhei com os roçados, alguns roçados locais. Nós levávamos os alunos para o roçado, coletávamos as variedades e a própria dona do roçado iria explicar onde uma espécie se diferenciava da outra. Geralmente é pela folha. E isso já dentro desse projeto das Olimpíadas, das gincanas, que hoje são as Olimpíadas da Flona de Cachoanã. E 2000
2007, eu já tinha voltado do mestrado, que eu passei 2 anos no mestrado, eu comecei a trabalhar como docente. E fui dar aula no curso de História e coordenar um curso de História na UVA. E lá nós tínhamos uma disciplina de Educação Patrimonial, então eu ministrava essa disciplina e coordenava o curso. E passei 3 anos trabalhando como docente dessa disciplina e outras mais. Em 2013, eu fui ser docente da Fibra, do curso de História. E lá também nós tínhamos, dentro do curso, a disciplina Educação Patrimonial e ainda tinha um curso de especialização em Educação Patrimonial, que eu também fui professora desse curso. E como professora, eu elaborei um projeto de extensão e trabalhei com os alunos da Escola Barão do Rio Branco, alunos de 5ª e 6ª série. Eu capacitava os meus alunos da graduação e esses alunos que iam ministrar as oficinas nas escolas. E essas oficinas de educação patrimonial, elas eram muito voltadas para a experiência cotidiana dos alunos. Então, a minha perspectiva de trabalho é sempre nessa linha, de trabalhar o aluno enquanto protagonista da sua história, para que ele se sinta valorizado, para que a autoestima dele seja elevada. Então, agora voltando um pouco para o tema em si, educação patrimonial, a educação patrimonial, ela nada mais é, porque o termo educação é um processo constante de conhecimento, é um processo. E a educação patrimonial nada mais é do que um processo constante de aquisição de conhecimento voltada para o patrimônio. E dentro desses textos da Maria de Lourdes Parreira Horta, ela traz toda uma metodologia de fora para se trabalhar dentro dessa temática. E eu utilizei durante esses anos todos essa metodologia que ela propõe, que é você ter um contato direto com o objeto, ou com o artefato, ou com o monumento histórico, ou com o ambiente histórico que você vai investigar. Então, que você vai trabalhar. Então, como é que se processa isso? Através de quatro momentos. O primeiro momento seria o momento da observação. Então, você chega, digamos, num espaço histórico-cultural e você vai levar os seus alunos ou a própria comunidade a observar, se quiser tocar na árvore ou se quiser tocar no monumento, se quiser. Então, esse momento é um momento sensorial, onde você vai ter contato, o primeiro contato com o ambiente histórico-cultural ou com o artefato, seja ele do nosso cotidiano, seja ele um artefato arqueológico histórico. Bom, dito isso, depois desse primeiro momento da observação, onde você pode cheirar, onde você pode utilizar todos os seus sentidos, que é um momento de experiência sensorial, você vai para o momento de descrição. Então, você vai pegar você vai observar, você já observou, né? E você vai descrever. Você vai descrever com os mínimos detalhes quantos monumentos tem no ambiente histórico, se tem árvores, se você conhece quais são as árvores, se você puder arriscar o tamanho, a idade, e você vai observar todos esses aspectos e descrever.
é o momento de você registrar. Então você vai fotografar, descrever e registrar. No terceiro momento, você vai em busca de mais informações sobre esse espaço. Quer dizer, você já sai do campo e você vai para a sala de aula, para uma biblioteca ou para um arquivo público pesquisar sobre aquele espaço histórico-cultural. E depois você vai recriar em cima de tudo que você observou, escreveu e pesquisou. Então você pode escrever uma poesia, você pode fazer uma representação teatral, você pode... Aí você usa a sua criatividade para oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Ressignificar, para dar um outro significado diante da sua visão para aquele espaço histórico-cultural. Como eu estou falando aqui para um público mais da geografia, eu acho que essa metodologia da educação patrimonial ela também pode se estender para a educação ambiental e para outras ciências também. Essa metodologia ela é baseada também na educação de adultos, no modelo andragógico do Malcolm Knowles. Ela é voltada, ela pressupõe que todo indivíduo, desde criança, mas ela é mais utilizada para a alfabetização de adultos, porque ela pressupõe que todo indivíduo já tem um arcabouço cultural acumulado. Então, se você já tem um arcabouço cultural acumulado, você é um detentor de cultura. E eu trabalho, isso não está escrito nos textos da Maria de Lourdes, mas eu trabalho com a perspectiva do indivíduo enquanto patrimônio cultural. Então, se você tem um acúmulo de cultura, você também é um patrimônio cultural. E é muito interessante trabalhar com essa perspectiva na medida em que isso eleva a estima do público que você está trabalhando. Eu tive lendo esses dias um texto do Átila Tolentino, em que ele trabalha a questão da decolonização. Gilma? Até esqueci o termo direito. Decolonização da educação patrimonial, desse termo. E até da própria cultura, né? Porque essa cultura, esse patrimônio cultural, ele é um patrimônio muito com a visão do colonizador. Então, por que ele é patrimônio? Tudo bem que ele é histórico, que conta uma história, etc. Mas quem disse que esse patrimônio é patrimônio, né? Geralmente foi uma coisa que veio de cima para baixo. Então, ele propõe que a própria comunidade seja responsável por dizer o que é patrimônio cultural para ela e o que não é. Então, que ela reconheça o próprio patrimônio. Ela que reconheça. Então, nessa perspectiva, eu acho muito interessante, porque ele também se baseia nos ditos do Boaventura de Souza, que o Boaventura de Souza trabalha com a ecologia dos saberes, onde ele diz que os povos, eles podem, entre eles, eles têm um conhecimento digamos, numa etnia indígena. Eles têm a própria cultura deles e eles podem interagir com outras culturas, conhecer outras culturas, que eles podem trabalhar de uma maneira
mesmo sendo indígenas, e o outro grupo de outra maneira. Então, essa diversidade cultural inter e entre grupos é muito interessante. Então, a partir dessas leituras, da leitura do Boaventura e do Átila, eu comecei a perceber que nós já fazemos isso. Nós já trabalhamos com essa perspectiva. Por exemplo, eu deixei agora por último para falar sobre a minha experiência no Ecomuseu da Amazônia, porque o Ecomuseu da Amazônia ele vem trazendo, ele vem traçando um perfil super diferenciado na ilha de Caratateua, quando ele trabalha com o potencial cultural dos pontos de memória. Lá existem 11 pontos de memória, eles estão começando novamente a fazer os roteiros turísticos de base comunitária, que é muitíssimo interessante na medida em que eles oferecem tudo, eles dizem o que eles vão apresentar, são eles que determinam o que eles vão fazer. Então, essa proposta ela vem muito ao encontro do que o Boaventura fala e do que o Átila fala. No momento, é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu queria agradecer a professora Rita pela oportunidade de estar aqui divulgando um pouco do trabalho que a gente desenvolve. Eu queria também dizer para vocês que eu estou à disposição para quaisquer dúvidas ou indicação ou orientação de textos e trabalhos. Obrigada.